Está acontecendo uma missão de recrutamento de trabalhadores brasileiros para virem aqui para o Canadá. Sim, é verdade, não é golpe. Existe sim uma missão de recrutamento de trabalhadores brasileiros. E quem vai contar essa história, explicar todos os detalhes para nós, é a Elisa. Olá, Elisa, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso canal. Obrigada mais uma vez pelo convite e pelo espaço. Eu já até perdi a conta de quantas lives, de quantos vídeos a gente já fez, mas toda vez que tem missão a gente faz, né? E mais uma vez, obrigada pelo convite. A Elisa já pode pedir até música aqui no canal, de tanto que ela aparece aqui no canal. Acho que já é a quinta vez que ela vem explicando essa iniciativa para todas as pessoas que moram no Brasil e que querem realmente trabalhar aqui no Canadá. Então, vamos explicar para o pessoal como isso funciona, Elisa? O que é esta missão de recrutamento? É verdade? Como que funciona? Vamos começar do começo para explicar para as pessoas. É verdade, sim, né? Então, a Quebec Internacional organiza iniciativas de recrutamento já há muitos anos. Nós começamos em 2008, né? Que foi a primeira vez que nós propusemos o recrutamento internacional para as empresas, né? Da região aqui de Quebec. Nós somos a Agência de Desenvolvimento Econômico da região de Quebec. E o recrutamento internacional é uma das muitas soluções, né? Para a falta de mão de obra aqui da província, né? Especificamente da nossa região, né? Nós cobrimos a região de Quebec, a região de Chaudière-Appalaches, e nós nos associamos com outras agências de desenvolvimento econômico, como é o caso da Drummond Economic, que é a agência que cuida, né, ali do centro do Quebec. Durante muitos anos, né, então, nós tivemos as missões Brasil unicamente pilotadas pela Quebec Internacional. Durante um outro momento, nós tivemos as missões Journée Québec, né, então, com a marca do governo, o governo do Quebec se implicou de forma mais ativa na organização das missões, né? E em razão das mudanças de migração, né, também do cenário político, nós teremos um ano de eleição, o governo ele não está mais com a bandeira, né, com essa marca Journée Québec para as iniciativas de recrutamento, mas as agências de desenvolvimento econômico continuam fazendo as missões, né? Então, a diferença, o nome da marca, né, o nome da iniciativa, agora é o Quebec Recruta no Brasil, né? E não tem mais essa bandeira do governo, né? Mas é verdade, as ofertas são legítimas, né? A gente continua usando a mesma plataforma que os candidatos já conheciam, que é o Quebec en Tête ou o Quebec na cabeça, né? E nós continuamos indo para países chave, né, para as nossas empresas e para os estabelecimentos de ensino, que é o caso do Brasil. Perfeito. Então, por que existem essas missões de recrutamento? É para atender uma demanda do país? Ainda existe demanda no país? Aí o Canadá, o Quebec ainda precisa de trabalhadores qualificados, é isso? Sim, exatamente. As missões são para responder a uma necessidade do mercado de trabalho, né? E também dos estabelecimentos de ensino, né? Nas missões agora a gente tem a parte de trabalho e tem também a parte de estudos, né? Nós também apoiamos as universidades, os CEGEPs, no recrutamento de estudantes internacionais. Então, a falta de mão de obra, ela continua muito alta aqui na região da capital nacional, né? Da cidade de Quebec, de Chaudière-Appalaches e do centro do Quebec, né? Que os nossos colegas da Drummond Economic cobrem, né? A taxa de desemprego no Canadá, em geral, aumentou. Então, em centros urbanos, né, as ofertas diminuíram muito, mas não é o caso das nossas regiões, né? Nessa Missão Brasil, por exemplo, não tem ofertas na região de Montreal. A região de Montreal está com uma pausa no recrutamento para muitos setores e muitas vacas, né? Porque a quantidade de pessoas no mercado de trabalho aumentou muito e a quantidade, né, a taxa de desemprego aumentou muito. Mas a realidade desses centros urbanos não é a mesma realidade, né, das cidades que estão mais afastadas, não é a mesma realidade do que a gente chama, né, de campanha. As cidades que estão fora dos centros, desses grandes centros como Toronto, Vancouver e outras cidades, né, populosas. Aqui nós temos a taxa de desemprego mais baixa do Canadá, apesar de um aumento por causa do contexto econômico, a taxa de desemprego se mantém muito baixa, né, principalmente na região de Chaudière-Appalaches, ainda é inferior a 3%, então significa que a gente não encontra trabalhadores locais nos setores-chave. Né?
Claro que implica em mudanças, né? Ao longo da promoção, o pessoal perguntou muito para a gente sobre os setores, né? Ah, não tem vaga em TI, não tem vaga em saúde. Alguns setores, nesse momento, estão pausados para o recrutamento internacional, porque receberam muitos trabalhadores estrangeiros, né, nos últimos anos, nos últimos meses, então estão em fase de integração. Não significa que eles vão desaparecer, né? Então, nesse momento, a falta de mão de obra está mais pronunciada para alguns setores, como é o caso do manufatureiro aeronáutico, que é o que a gente tem agora na missão, né? Mas isso não significa que nós não teremos novos setores em outras iniciativas ou que os setores não vão mudar. Acho que se a gente pegar todos os vídeos que a gente fez juntas, né, Lúcia, a gente sempre fala de aparição de setores, de pausa de recrutamento em alguns setores que conseguiram aí recrutar, né, para os postos que eles tinham vagos, né, e da mudança constante no mercado de trabalho, né? Então, essas missões são realmente para responder a uma necessidade das empresas, né? Os setores, eles são os setores que são críticos nesse momento e a cada missão tem mudança, aparecimento, né, de setores novos. Por isso que eu até chamo a atenção das pessoas que nos assistem, que acompanham o canal, para entender o cenário político e econômico do Canadá. Então, essas missões, elas não são fixas em determinados setores. Ah, todos os anos vão chamar setores X. Não, ela muda conforme muda também o cenário político e econômico. Então, nos últimos vídeos, a gente vem falando sobre a questão aqui do Canadá, a questão das eleições, a questão da economia. Então, por isso, você precisa compreender esse contexto para, então, você avaliar essas vagas ali da missão de recrutamento. Então, há vagas específicas para setores específicos que estão em demanda nessas regiões específicas. Então, não significa que tem muita gente no Canadá que todas essas pessoas atuam nas áreas em demanda. É óbvio que setores sempre têm aquela lacuna que precisa ser preenchida, e aí que entra a missão de recrutamento para essas áreas, certo? Exatamente, exatamente. Então, como que funciona? Se eu sou um profissional dessas áreas específicas, como que eu posso participar dessa missão de recrutamento? Acho que fica mais fácil mostrar no site como encontrar a nossa página, né? Então, aqui é o nosso site oficial. A única forma de participar é criando o perfil no site da Quebec na Teta ou Quebec na Cabeça, para quem quiser acessar em português, né? Então, essa aqui é a primeira página que vocês vão ver entrando no site, quebecnateta.com, tá? Então, aqui a gente tem um carrossel, tem o calendário de estudantes, tem o calendário de trabalhadores. Vamos começar pelo calendário de trabalhadores, né? Então, clicando aqui, vocês conseguem ver não só a Missão Brasil, mas todas as iniciativas que estão afichadas na plataforma, né? Então, a gente tem também um recrutamento que é feito todo mês online. Então, se não tiver oferta para vocês também no Brasil, não fiquem desencorajados, porque sempre tem oferta nova, tá? No site. Então, aqui a gente tem o Brasil, a gente vai clicar aqui e vai cair na nossa página, tá, principal, com todas as informações, tá? Aqui a página, ela está em português, nós traduzimos, mas para quem quiser praticar o francês, né, pode colocar também a página aqui em francês para vocês poderem consultar. Tem todas as informações importantes, né? Então, a gente tem aqui os setores, tá? Então, a gente tem o aeronáutico, o setor de manufatura, são 6 empresas que estão participando, tá? A gente teve uma última inscrição ontem à noite, então tem uma 6ª empresa que vai acrescentar aí vagas de soldadores, tá? A gente consegue ver aqui as etapas do processo, né? Então, as inscrições começaram no dia 11 de agosto, vão até o dia 22. Somente os candidatos pré-selecionados pelas empresas serão contactados na semana do dia 30 de setembro, e as entrevistas são presenciais em São Paulo nos dias 18 e 19. Os candidatos, né, pré-selecionados vão receber o endereço para as entrevistas. Para poder postular, vocês podem ter vários botõezinhos, né, ao longo da página, né, ver as vagas e candidatar, aqui também ver as vagas e candidatar. Então, a gente consegue checar aqui todas as ofertas de trabalho. Agora tem 19, mas vai entrar mais vaga de soldador, tá? As vagas estão sendo colocadas agora de manhã. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar uma da Gal, que é uma empresa nova do setor aeronáutico que entrou esse ano, tá? Vou pegar aqui um técnico e mecânico de aeronaves para a gente dar uma olhada juntos. O que vocês têm que analisar é o salário, então vocês têm a taxa horária ou o salário anual, a quantidade de horas semanais, né, trabalhadas, então 40, o setor,
o número de vagas que eles querem preencher, então eles têm expectativa de contratar até 15 profissionais, né, 15 técnicos em mecânica de aeronaves, e o código CNP, ou FEER, que é o código que vai indicar para vocês se a profissão é especializada, pouco especializada, se pode vir o cônjuge ou não. É com esse código que a gente consegue ter acesso, né, às informações. Tem o site da empresa, né? Muito importante consultar o site da empresa, porque a empresa vai querer saber o que vocês sabem dela, tá? E aqui vocês conseguem ver, né, um resumo da vaga, as competências técnicas que são exigidas, as funções principais, né, da pessoa que vai ocupar esse cargo, o nível de língua exigido, né, francês e inglês, lembrando que no Brasil as empresas têm uma tolerância, né, com o nível de francês, as empresas vão ser acompanhadas, tá, de intérpretes. O nível de estudos exigido, então aqui estudos colegiais, é o tecnólogo do Brasil, né, e eles exigem também 2 anos ou mais de experiência, tá? Na fabricação e no setor aeronáutico, tá? Então, em todas as vagas, vocês conseguem ver aqui os detalhes para ver se o seu perfil corresponde. O perfil corresponde, tem o botãozinho aqui postular. Para quem já tem uma conta no site, um perfil no site, a candidatura vai ser enviada. Quem não tem ainda um perfil, vai cair na página para poder criar o perfil, tá? O perfil tem que ser criado em francês. E aí vocês conseguem postular, tá? Pode postular para várias vagas. Se for da mesma empresa, só pode postular para uma vaga e escolher uma segunda vaga que interessa aí, que tem o perfil, tá? De vocês, mas muito importante criar o perfil em francês, mesmo que vocês não vão fazer a entrevista em francês, que vão ter o apoio do intérprete, porque os recrutadores são quebequenses, né? Então a língua que eles falam é o francês, para aumentar as chances de vocês. Claro, o perfil tem que estar aí na língua da província. Eu vou reforçar essa informação, tá, Elisa? Porque ela é extremamente importante. Várias pessoas acompanham o nosso canal há anos. Nós estamos falando há anos sobre essas missões de recrutamento e a pergunta é sempre a mesma. Ah, mas eu não falo francês. Eu posso aplicar? Escute novamente o que a Elisa disse. A aplicação ela é feita em francês. Por mais que você não tenha ainda o domínio do francês no nível intermediário, a sua aplicação ela precisa ser em francês. Então não cometa o erro de você preencher as suas informações em português. Use a tecnologia a seu favor. Hoje em dia não tem mais desculpa para você realmente não seguir as instruções da aplicação. Então, realmente, faça a sua aplicação em francês, por mais que o seu nível ainda não seja o nível intermediário, porque lá na missão, né, lá nas entrevistas terão intérpretes, né, Elisa? Exatamente, né? Não mintam no nível de francês, porque senão rapidamente a empresa vai perceber que vocês não falam, né? Podem colocar o nível iniciante se vocês estão começando, né? A empresa vai ter o apoio de intérprete e vocês vão ter tempo depois, né, para poder focar no francês, conseguindo uma oferta de trabalho, né? O prazo normalmente é entre 6 e 12 meses para a chegada aqui, para a emissão das permissões para poder vir trabalhar, então dá tempo suficiente de vocês estudarem, né? Existem programas hoje de francização que são oferecidos pelo governo online para candidatos que são recrutados internacionalmente, né? Então vocês terão tempo aí de se aperfeiçoar, então não precisa mentir no perfil, tá? Porque existe assim uma flexibilidade da parte dos recrutadores. Perfeito. E se porventura a pessoa quiser aplicar para 2 vagas, é possível? É possível, né? Então, sendo de empresas diferentes, vou dar o exemplo aqui da vaga de soldador, né? Então, vamos voltar aqui. A gente tem mais de uma vaga, tá? De soldador. Então, vamos supor um soldador ver aqui, né? As 2 vagas da Fabrimé e da Metaluz, tá? E vai ter a vaga da Canan também que vai ser acrescentada. Pode aplicar, né, para mais de uma, sendo de empresas diferentes, tá? Sendo da mesma empresa, alguém, por exemplo, que viu aqui a vaga 2 vagas da Gal que correspondem, vocês têm que escolher qual que responde mais ao seu perfil, né? Qual que você dá match aí melhor. E na hora de enviar a candidatura, tá? Eles vão plataforma pergunta se tem outra vaga dessa mesma empresa que interessa para vocês. Então, vocês já vão indicar qualquer outra vaga. Não precisa postular para mais de uma vaga da mesma empresa, tá? A plataforma não permite. Sendo de empresas diferentes, né? O caso do soldador vai ter uma terceira vaga aí, pode postular para as 3, não tem problema, né? Maximizar aí as chances de ser convocado para uma entrevista e para um teste técnico, né? Vocês estão vendo que as vagas são do setor de manufatura, então para todas essas vagas, tá? Estão previstos testes técnicos
no dia 20 de outubro. Perfeito. Então, você pode abrir uma vaga para nós de soldador, só para a gente mostrar um segundo exemplo para as pessoas? Por exemplo, se você até tem um amigo que é soldador, já manda esse vídeo para essa pessoa, porque é uma das áreas que estão sempre presentes nas missões de recrutamento. Então, fique atento, você que é soldador, já aplica aí para essa vaga. E sempre, Lúcia, eu não sei o francês. A Elisa já falou para você que você pode aplicar para essa vaga, aplique em francês e, obviamente, você já começa a desenvolver o seu estudo para você realmente conseguir pelo menos demonstrar que você tem interesse em aprender o francês, que isso também é importante, né, Elisa? Exatamente, né? Uma das coisas que as empresas vão validar é o projeto de imigração de vocês, né? O projeto de família, o quanto que vocês conhecem da província, pesquisaram sobre a empresa, sobre a região da empresa, né? O Quebec é muito grande, né? Não tem vagas em Montreal, lembrando, as vagas são para a região de Quebec e para o centro do Quebec, né? Então é muito, muito importante vocês saberem explicar não só o perfil profissional de vocês, né? Mas por que vocês querem trabalhar no Quebec, o que o Quebec vai trazer para vocês, o que vocês já fizeram, né, para tornar esse projeto de imigração possível, né? É uma mudança muito grande para todo mundo, né, quando a gente muda de país. Então a empresa, claro, quer validar que o projeto de vocês é sério. Então aqui a vaga de soldador, tá? São as mesmas informações que a gente viu na vaga anterior. Vocês conseguem ver aqui o salário horário, tá? Quando não é o salário horário, é o salário anual, tá? Por que tem uma variação, né? Entre 25,68 e entre 28,31 é o nível de experiência que vai determinar se vocês vão ficar mais perto aí do salário mínimo que eles estão oferecendo ou do salário máximo, tá? São 40 horas por semana, setor manufatureiro, 10 vagas abertas de soldador, tá? Aqui o código CNP também. O site aqui da empresa, temos um resumo aqui da vaga, tá? Então, tem algumas especificações, por exemplo, tá? Quais são as vantagens que eles oferecem, né? Então, por exemplo, aqui contrata-se muito pessoal para trabalhar na área de manufatura no quadro da noite, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, os horários de 4h15 às 12h45 da manhã, tem o horário da noite das 20h30 às 7 da manhã, a taxa horária, os PRIBs, né? Que são os bônus de quem trabalha durante a noite ou até a madrugada, tá? Fala um pouquinho aqui da empresa, competências técnicas que são exigidas, tá? As funções principais que um soldador vai ter aqui, né, nessa empresa. Então, nesse caso, é para operar máquina de solda TIG e MIG. Então, a gente descendo mais um pouquinho, tem o nível de línguas, mais uma vez, né, eles estão pedindo aqui o francês avançado, mas não deixem de postular por causa disso. A empresa está consciente, né, que no Brasil grande parte dos nossos soldadores são super experientes, mandam super bem na solda, mas que tem o francês para desenvolver, tá? Então não deixem de postular por causa disso. Nível de estudos aqui para os soldadores, né? Então, um diploma técnico em solda ou uma atestação de qualificação profissional em solda. O nível de experiência intermediário entre 2 e 9 anos. E vamos ver aqui se eles colocaram alguma precisão. Sim, é uma vaga que é sindicalizada, tá bom? Então, tem aqui várias oportunidades, tá? Para soldador, ultimamente no Brasil, tem tido muita oportunidade, né? E dessa vez não vai ser diferente, vão ser 3 oportunidades aí para os soldadores, podem aplicar para as 3. E olha só, 3 oportunidades de empresas, mas as vagas, cada empresa tem um determinado número de vagas. Nessa, por exemplo, que a Elisa mostrou, são 10 vagas para essa empresa em específico. Então já abra os seus olhos que são 3 empresas que estão contratando e cada empresa tem um determinado número de vagas, tá? Então, ó, essa outra empresa são 2 vagas, a outra empresa 10 vagas. Essa outra empresa que a Elisa falou que vai entrar também tem provavelmente mais vagas. Então já abra, olha só, 10 e 15. Então já abra os seus olhos em relação a isso. E uma outra coisa importante que eu acho que é relevante da gente comentar é a questão da imigração. É preciso deixar muito claro que essas vagas não estão te prometendo a residência permanente. Estas vagas são para você trabalhar no Canadá. Então, uma oportunidade para você chegar aqui no Canadá legalmente com visto de trabalho. A sua jornada de imigração aí já é uma outra seara que depende muito de você, do seu perfil como um todo e das oportunidades de imigração do Quebec, não é mesmo, Elisa? Exatamente, né? Então, quando a gente vem para trabalhar, a gente vem com um contrato de trabalho, a gente vem como residente temporário, né? No caso aqui das ofertas de trabalho, vem com o visto e a permissão de trabalho para quem vai ver as oportunidades de estudo.
estudo vai vir como estudante, né? Então, visto e permissão de estudo. Então, a gente chega no primeiro momento como residente temporário, tá? E aí, depois, né, existem os programas de residência permanente aqui do Quebec, né? Lembrando que o Quebec é autônomo, né, para a seleção dos seus residentes permanentes. Então, tem um programa novo, né, que é o Programa de Seleção de Trabalhadores Qualificados, que seleciona também estudantes, né? Então, essa é a porta de imigração atualmente aqui na província de Quebec, né? Então, você se qualificando, é um sistema de pontos, né? Para quem já tiver interesse, saber qual que é o futuro, né? Porque eu acho que quando a gente muda para um país, a nossa intenção é vir, né, de forma permanente, a gente tem que ficar muito ligado, né? Quais são os programas? Teve muita mudança recentemente, vai ter sempre mudança, né? Acho que é raro assim que a gente passa um ano onde não tem mudança de lei, né? A gente viveu, nós duas vivemos isso, né, Lúcia? De ver um programa aparecer, o programa desaparece. Às vezes você não está esperando e aparece um programa ainda melhor, né? Isso não vai acabar, tá? A imigração, as leis estão sempre mudando porque elas vão de acordo com a realidade do país, com a realidade da província, né? Então, aqui em Quebec, né, na província de Quebec, teve mudança sim, né, para residência permanente. Agora tem um programa novo que começou a fazer chamadas, né, no mês de julho. Todas as instruções do programa já foram publicadas no site do governo, né? Então, se vocês procurarem PST, né, o Programa de Seleção de Trabalhadores Qualificados, vocês vão encontrar todas as exigências, né, e como que faz para aplicar. Vocês já podem se informar aí desde o Brasil se é um projeto de vocês vir não só para trabalhar, mas depois num segundo momento, né, respondendo às exigências do programa, ficar aqui de forma permanente. Exatamente. Então, reforço o que a Elisa falou, todas as informações estão no site oficial do Quebec. E também já deixamos aqui, vai estar o link na descrição, o site da missão de recrutamento, que também tem várias informações além dessas que nós estamos mostrando por aqui. Então, o que nós pedimos de ti é que você seja curioso, né, para você realmente ir em busca das informações. Não fique só no que nós estamos falando aqui, mas vá realmente atrás da informação, pesquise cada vez mais, que você mesmo vai montar o seu planejamento de imigração. Um outro ponto que eu quero reforçar para vocês é em relação às vagas que estão sendo anunciadas agora. Só um reforço em relação a essas áreas em demanda. Não é porque nessa missão em específico que eles estão convidando essas áreas em específico que sempre terão essas áreas ou que não poderão aparecer áreas novas. Eu até te convido a você assistir os outros vídeos que nós fizemos com a Elisa para você se familiarizar cada vez mais com as informações da missão de recrutamento e você perceber quantas outras áreas que costumam estar na missão de recrutamento. Então, se porventura você está assistindo esse vídeo e você não tem experiência de trabalho nessas áreas em específico, não desanime, né? Veja que a mudança dessas demandas, ela acontece de acordo com o cenário político e econômico da província no momento atual do país. Então, pode ser que ano que vem tenham outras vagas. Então, já se prepare, já se muna de informações em relação à missão de recrutamento, que pode ser que no ano que vem a sua vaga também esteja participando. Para essa iniciativa, é uma novidade, né, que a gente tem. Ano passado a gente já começou a ter a parte de estudos, né, e esse ano ela volta um pouco mais forte. Então, além das oportunidades de trabalho, tem também dois estabelecimentos de ensino que vêm com a gente para o Brasil, né, então estou fazendo aqui o mesmo caminho pelo site. São as mesmas datas, é a mesma plataforma, né? É possível postular para o trabalho e para os estudos, tá? E dessa vez a gente tem a participação da Universidade de Laval e do CEGEP de Sept-Îles, tá? E o bacana, né, para a Universidade de Laval, eles estão com programas de mestrado e doutorado, né, focados em pesquisa, e eles exigem somente o inglês para alguns programas, né? Então, para quem tem interesse de fazer uma pós-graduação, né, fora do Brasil, numa universidade de prestígio, a Universidade de Laval é muito conhecida aqui na região de Quebec, né? O campus é gigante, e eles são muito fortes realmente internacionalmente para pesquisa. Pode ser aí a oportunidade de poder encontrar com eles, fazer as perguntas, né? Vou mostrar aqui um pouquinho quais são os setores, né? Então, os TGEP são programas colegiais, né? Então, são os programas de 2 a 3 anos, tá? Que são oferecidos no TGEP, né? Então, a gente tem aí como área da saúde, enfermagem, tecnologia de manutenção industrial, tem TI, tecnologia mineral, tá? E tem aqui os programas da Universidade de Laval, né? Então, eles têm o bacharelado, né? Que a gente chama aqui de primeiro ciclo universitário, os mestrados profissionais em ciências e engenharia,
A gente tem os bacharelados em engenharia, tem bastante opção aí de curso, e os mestrados com dissertação, né? E os programas de doutorado, tá? Vou abrir aqui um programa para a gente dar uma olhada. As datas são as mesmas, né? Então, o tempo para vocês poderem criar o perfil na plataforma e postular é até também o dia 22 de setembro, tá? Vocês conseguem aqui ver os programas de estudo, são 23 programas de estudo que estão na plataforma, tá? Vou pegar aqui uma oferta de mestrado, tá? Então, um mestrado aqui em engenharia química, por exemplo. Esse daqui é com tese, então vocês já conseguem ver se é um programa com ou sem tese, né? Sendo uma pós-graduação. Então, um mestrado de 2 anos, né? Nível universitário. Vocês conseguem ver aqui o site da universidade com toda a descrição do programa. As universidades e os CEGEPs, eles são instituições, são estabelecimentos de ensino que são públicos, tá? Mas existe uma tarifa, uma taxa para os estudantes internacionais, ok? E a gente consegue ver aqui qual que é o valor. Então, são pelo menos $22.000 por ano de programa, porém tem uma menção aqui como é um mestrado, tá? Tem bolsa de estudos que estão disponíveis, tá? Para pós-graduação, então tem informação aqui de bolsas, tá? Como que é o funcionamento, principalmente para quem vem fazer pesquisa. Vocês conseguem ver também as exigências, tá? Do programa, né? Então tem que ter pelo menos 21 anos, né? Tem que ter, claro, um bacharelado no país de origem, né? No caso, o nível bacharel aí no Brasil e algumas precisões adicionais, tá? Os estudantes também que postularem vão ser pré-selecionados pelos estabelecimentos de ensino e vão ser convidados a bater um papo, né, com a universidade ou com o CEGEP para poder saber mais sobre as possibilidades de estudo aqui, né, o funcionamento dos estudos, tá? E quem tem interesse aí para pesquisa, não deixem de perguntar como que é a obtenção de bolsas de estudo, né? Pode ajudar muito vocês aí no projeto de vir para cá para poder fazer uma pós-graduação. Perfeito. E a inscrição para essa parte educacional também funciona da mesma forma que a missão de recrutamento de trabalhadores, certo? Exatamente. Tudo é feito online, né, pelo site Quebec en Tête ou Quebec na Cabeça, e também tem que criar o perfil em francês para poder participar. E reforçando algumas informações importantes, essa missão ela é completamente gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada para participar, basta você se inscrever ali pelo site, vai postular a sua vaga, lembrando que a sua vaga ela precisa ser postulada em francês, por mais que você não saiba o francês, postule em francês a sua vaga, e então eu desejo boa sorte para todos vocês, para que vocês consigam ser selecionados e participarem das entrevistas em São Paulo, ali no mês de outubro. E eu gostaria de agradecer a Elisa por participar novamente aqui do nosso canal, trazendo tantas informações ricas em relação a essa missão de recrutamento. Obrigada mais uma vez pelo convite. Queria desejar boa sorte para todo mundo e convidar quem for, né, convocado a vir no quiosque, né, da Quebec Internacional. Nós vamos estar lá no evento, né, então vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Nós vamos estar acompanhados de parceiros aqui da região de instalação que podem dar dicas, né, explicar para vocês o funcionamento de vários aspectos, de várias etapas que vocês terão aí chegando na região aqui de Quebec. E todas as redes sociais também da iniciativa, elas vão estar na descrição do vídeo. Não deixe de segui-los ali nas redes sociais, que também tem várias informações em relação a essa iniciativa. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós, que assim o YouTube entende que este conteúdo ele é relevante para a comunidade. Também, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, se você clicar nele, você se tornará um inscrito aqui do nosso canal. Gostaria de agradecer novamente a Elisa por estar compartilhando essas informações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!